Olá, turma! Sejam todos bem-vindos. Professor Alex Ferreira, professor de Química da plataforma Gonçalves Dias. Tudo bem com vocês, turminha? Bom, espero que você esteja acompanhando as nossas aulas, não apenas as aulas de Química, mas também dos outros componentes curriculares. E, principalmente, espero que vocês estejam se dedicando aos estudos. Turminha, como primeira dica, caderno, lápis, caneta, borracha, para você fazer as devidas anotações ao longo do vídeo. Então, você está acompanhando, certo? E aquela informação você achou interessante, conceito, ou então uma tabela, uma questão. Nós vamos ter muitas questões na nossa aula de hoje. Você pode printar a tela, passar essas informações para o caderno e assim desenvolver os seus estudos. Show de bola, turminha? Bom, estamos em uma série de aulas relacionadas ao segundo ano do ensino médio. Estamos abordando as soluções, ok? Solução, nós já sabemos que é toda mistura homogênea. E, turminha, se nós temos uma mistura homogênea, então nós vamos ter pelo menos dois componentes para se misturarem. Show? O soluto, que é aquela substância que vai se dissolver. E o solvente, é aquela substância que vai promover a dissolução. Sal, sal de cozinha e água. Quem é um soluto? Quem é um solvente? O sal é o nosso soluto, a água o solvente. Show de bola? Essa combinação de soluto com solvente, ou então soluto e solução, vai gerar o que nós chamamos de concentração. E nós temos diversos tipos de concentração. Comum, título, porcentagem de massa, ppm, fração molar, concentração molar, concentração molar. E todas essas concentrações, nós temos já vídeos, né, para cada um tipo de concentração. Então, você pode estar procurando, certo? E estudando. Show de bola? Agora é o seguinte, foi originada uma solução. Essa solução ela pode ter uma concentração. Ela vai ter uma concentração. Se essa concentração estiver elevada, nós podemos promover a diluição da solução. Então, nosso objeto do nosso vídeo hoje é compreender um pouco mais a diluição das soluções, principalmente através da resolução de questões. Então, vou trazer algumas questões, nós vamos estar comentando essas questões. E assim nós vamos aprender um pouco mais sobre diluição de soluções, certo? Só uma breve revisão. Diluir, diminuir a concentração com a adição de solvente, certo? Então, toda vez que a gente adiciona, certo? Adiciona o solvente, nós vamos ter uma alteração na concentração. Então, a gente aumentou o volume, a concentração tende a diminuir, ok? Então, nós vamos ter aqui, lembrando que quando a gente adiciona, né, um volume de água, nós vamos ter um volume final, um V2, certo? Esse volume final é o volume inicial, certo? Mais a adição de água, mais aquele volume de água adicionado. E aqui nós temos as diversas fórmulas. Então, concentração inicial vezes volume inicial vai ser a concentração final, vai ser igual a concentração final vezes o volume final, se a concentração for grama por litro. Se for mol por litro, MI vezes VI, molaridade inicial vezes volume inicial, vai ser igual a molaridade final vezes o volume final. Show de bola, turminha? Você pode printar a tela e nós vamos agora para a resolução das questões. Um dos grandes problemas das navegações do século XVI referia-se à limitação de água potável que era possível transportar numa embarcação. Imagine uma situação de emergência em que restaram apenas 300 litros de água potável, né? Considere-a completamente isenta de eletrólitos, ou seja, de íons ou de sais. A água do mar não é apropriada para o consumo, devido à grande concentração de NaCl, que é o cloreto de sódio, sal de cozinha.
em torno de 25 gramas por litro. Porém, o soro fisiológico, que tem uma concentração em uma concentração de NaCl igual a 10 gramas por litro, né? Esse tipo de solução é possível utilizar. Se os navegantes tivessem conhecimento da composição do soro fisiológico, poderiam usar água potável para diluir a água do mar, de modo a obter o soro fisiológico, e assim teriam um volume maior de líquido para beber, certo? Bom, continuação da questão. Nós temos aqui duas situações, ou duas perguntas a serem respondidas. Que volume total de soro seria obtido com a diluição de todos os 300 litros de água potável fossem usados para este fim? Considerando-se a presença de 50 pessoas na embarcação e admitindo-se uma distribuição equitativa do soro, quantos gramas de NaCl, né, do sal de cozinha, teriam sido ingeridos por cada pessoa? Então, duas perguntinhas e nós vamos à resolução, certo? Então, nós temos aqui, turminha, algumas informações, alguns dados. Então, a concentração inicial, certo? É de 25 gramas por litro. É a concentração da água do mar em função do NaCl. A minha concentração final, que é do soro fisiológico, 10 gramas por litro. Show? E nós temos o volume inicial de água igual a 300 litros. Então, com esse volume inicial, a fim de chegar naquela concentração final, então, qual volume a gente conseguiria obter, certo? Como é gramas por litro, turma, eu vou usar a fórmula CI/VI igual a CF/VF. E estado inicial, ou solução inicial, F, estado final, solução final. Então, vamos substituir. Concentração inicial, 25, volume inicial, 300 litros. Show? Concentração final, 10, volume final, nós vamos determinar. Turminha, se eu multiplicar 25 vezes 300, certo? 25 por 300, 7.500. Vai ser igual a 10, certo? Igual a V2. Lembrando que V2 é o mesmo que volume final, tá? Como eu quero o volume final, eu quero o V2, então esse 10 que está multiplicando, ele vai para o outro membro dividindo. Então, vai ficar 7.500 dividido por 10. E 7.500 dividido por 10, 750 litros. Então, esse seria o meu volume final, certo? Após aquela diluição, de forma que aquela água do mar de concentração 25 gramas por litro se tornasse um soro fisiológico de concentração 10 gramas por litro. Então, a gente conseguiria obter 750 litros, certo? Bom, a segunda pergunta, ele quer saber a massa ingerida por pessoa. Então, eu vou usar a expressão, a concentração é de 10 gramas por litro. O meu volume final, né? Nós vamos ter um volume final de 750 litros, que a gente é o resultado do cálculo anterior. Nós queremos encontrar a massa final. Então, a expressão é a expressão da concentração comum. C igual a M sobre V, certo? Como eu quero a massa, eu posso isolar. Quem vai ser a massa? Será a concentração vezes o volume. A concentração ela vai ser igual a 10, né? O volume 750. Então, eu vou ter o quê? Vou ter 10 vezes 750, 7.500 gramas. Só que esse quantitativo, né, de massa ele vai ser dividido pelo total da tripulação, 50 pessoas. Então, 7.500 dividido por 50, 150 gramas por pessoa. Seria a massa ingerida, certo? Ao longo desse processo. Show de bola, turminha? Fácil, né? Vamos para a próxima questão. Uma mineradora, né, de ouro na Romênia lançou 100 mil metros cúbicos de água e lama
contaminadas com cianeto nas águas de um afluente do segundo maior rio da Hungria. A concentração de cianeto na água atingiu então o valor de 0,0012 mol por litro, ok? Essa concentração é muito mais alta que a concentração máxima de cianeto, que ainda permite o consumo doméstico da água, né? E essa concentração é de 0,01 miligrama por litro. Considerando-se essas informações, para que essa água pudesse servir ao consumo doméstico, ela deveria ser diluída, né, aproximadamente. Aí nós temos aqui a quantidade de vezes que essa água deveria ser diluída. Observe também que nós temos aqui algumas informações de massas atômicas para o carbono e para o nitrogênio. Vamos à resolução. Primeiramente, nós vamos determinar a massa molar do cianeto, certo? O cianeto, carbono com nitrogênio, o carbono tem massa 12 e apenas um carbono, 1 vezes 12, show de bola? O nitrogênio tem massa 14, eu tenho apenas um nitrogênio. Então, 1 vezes 12 mais 1 vezes 14, 12 mais 14, 26. 26 gramas por mol, a massa molar do cianeto. Então, 1 mol corresponde a 26 gramas. A questão falou, né, que a concentração de cianeto, né, ele atingiu o quantitativo de 0,0012 mol. Então, esse valor corresponde a quantos gramas, certo? Corresponde a 0,0312 gramas. Então, 0,0012 mol é o mesmo que 0,0312 gramas. Se eu multiplicar por 1000, porque a questão falou em miligramas, 1 grama são 1000 miligramas, então se eu multiplicar por 1000, eu vou ter o valor de 31,2 miligramas por litro, certo? É o que seria correspondente. Bom, agora, se eu dividir a concentração do cianeto, olha só aqui, turminha, encontrado pela concentração de cianeto máxima permitida, né, para o consumo, então eu vou ter de 31,2 miligramas, né, dividindo por 0,01 miligrama, que seria a quantidade máxima permitida. Então, eu vou ter um valor de 3.120. Então, eu precisaria fazer esse quantitativo de diluições para que a gente pudesse alcançar aquele limite máximo permitido por lei, né? Por segurança. Show de bola, turminha? Então, a quantidade de diluições, 3.120 vezes. Show? Vamos para mais uma. Uma cápsula contém inicialmente certo volume de solução 5 vezes 10 a menos 2 molar de sulfato de cobre em água foi perdendo água por evaporação. A evaporação da água foi interrompida quando na cápsula restaram 100 ml de solução, 1,2 molar desse sal. Que volume de água foi eliminado por evaporação, certo? Então, aqui nós temos um processo contrário ao da diluição. A diluição é o acréscimo de água, certo? Agora, nós vamos ter perda de água, certo? Perda de água. Então, vamos lá. Algumas informações iniciais. Então, eu vou ter minha molaridade inicial, 5 vezes 10 a menos 2 molar. O meu volume inicial nós não sabemos, né? É o objetivo da pergunta. A minha molaridade final, 1,2 molar. E o meu volume final, 100 ml, ou então, né, se a gente for trabalhar com litro, 0,1 litro, certo? Bom, como eu tenho aqui molaridade, vou usar a expressão MI/VI igual a MF/VF. Show? Então, minha molaridade inicial, 5 vezes 10 a menos 2, vezes o volume inicial. Molaridade final, 1,2 vezes o volume final, que vale 0,1.
Então, nós substituímos os valores, ok? Isolando o volume inicial, porque é o que nós queremos determinar, tá certo? Então, eu vou ter com o volume inicial, ó, 1,2 vezes 0,1 sobre 5 vezes 10 a menos 2. Então, 1,2 vezes 0,1, 0,12. 0,12 dividido por 5 vezes 10 a menos 2. E aqui nós fizemos uma preparação matemática para a gente poder isolar, para a gente poder cancelar, melhor dizendo, né, as potências de 10. Então, vai ficar 12 dividido por 5. E 12 dividido por 5, 2,4 litros. Então, esse é o meu volume inicial. Meu volume inicial, 2,4 litros, certo? Bom, o meu volume final vai ser o volume inicial menos o volume evaporado, ok? Então, quem vai ser o volume evaporado? Vai ser o volume inicial menos o volume final. O volume inicial nós determinamos que vale 2,4. O volume final, a questão já nos informava, vale 100 ml ou então 0,1 litros. Então, 2,4 menos 0,1, 2,3 litros. Então, esse é o quantitativo de água que evaporou. Precisava fazer esse cálculo todo? Claro que não, né? Se o meu volume inicial, após o cálculo, encontrei o valor de 2,4 litros e a questão já informava que o volume final, né, depois que a água evaporou, restou, sobrou 100 ml, 0,1 litros, então era só fazer essa diferença, né? Quisemos ser mais didático para a gente compreender todo o processo, mas daria para fazer um cálculo rápido, cálculo mental, sem problema nenhum. Então, 2,4 menos 0,1, 2,3 litros é o quantitativo de água que evaporou. Bom, mais uma questão. Adicionou-se água destilada a 150 ml de solução 5 mol por litro de HNO3, né, o ácido nítrico, até que a concentração fosse de 1,5 mol por litro. O volume final obtido em ml foi, né? Aqui mais uma vez destacando, ó, eu tinha inicialmente 5 mol por litro, até coloquei aqui nos dados, ó. Então, inicialmente 5 mol por litro e após a diluição 1,5 mol por litro. Então, toda vez que a gente adiciona água, né, o volume aumenta, a concentração diminui. Adicionou água, que é diluir, certo? A concentração obrigatoriamente tem que diminuir. Na questão anterior, nós temos o processo inverso. Como houve a evaporação de água, perda de solvente, então a concentração final ela vai ser maior, certo? Nós estamos retirando água, então a concentração final será maior. Como é mol por litro, MI/VI, MF/VF, certo? Substituindo aqui as informações, e aqui é muito importante a gente organizar as ideias para poder substituir de forma correta na expressão matemática. Então, eu vou ter 5 vezes 150 igual a 1,5 vezes o volume final. Isolando, certo? Isolando o volume, então eu vou ter que 5 vezes 150 vai ser 5 vezes 150 vai estar sobre 1,5. Show de bola, turminha? Aqui eu fiz uma operação matemática. 150 dividido por 1,5 vai dar 100. Aí 5 vezes 100, 500 ml, certo? Esse seria o volume final obtido, tudo bem? Então, após a diluição, né, eu tenho que adicionar água até chegar esse volume de 500 ml. Se fosse perguntado, né, quanto de água foi adicionado? Eu tenho inicialmente 150 ml, no final 500 ml. Então, quanto foi adicionado? 500 menos 150 vai dar o valor de 350. Então, 350 ml de água é o quantitativo de água que precisa ser adicionado. Show de bola, turminha? Um pouco sobre diluição. Espero que vocês tenham gostado. Ficando por aqui.
Forte abraço, valeu!